discutir a questão antes de passar por renormalização, a gente se deteve em algumas questões mais fundamentais. Então, uma questão que a gente estava colocando, que era quando a gente vai fazer algum processo de regularização, a questão que a gente estava colocando e que a gente vai dar uma pensadinha um pouco melhor, né, quando a gente faz a regularização e complementa essa regularização quando é necessário renormalização, né, introduzir, separar as partes divergentes e introduzir as partes divergentes, o que a gente falou em várias situações distintas, qualquer que seja o método, todo processo de regularização ele envolve a introdução de um novo parâmetro que não estava presente no modelo original. A gente pode começar um modelo sem massa, a gente começa um modelo, ou começa um modelo com certas massas, como é o caso da QED, onde os térmicos já partem massivos, né, onde o elétron e o pósitron já partem massivo, mas a gente introduz, na hora de renormalizar, introduz um parâmetro novo de massa, que pode aparecer de acordo com qualquer que seja o esquema, seja DPZ, DPHZ, seja cutoff, seja regularização dimensional, seja Pauli-Villars, seja regularização analítica, todos os métodos trazem um parâmetro de massa. Aí a gente se perguntou na aula passada, quem estava se colocando em função do textual alegórico, esse parâmetro aparece de uma forma meio artificial. Aí a gente pensou, será que isso aí não é um parâmetro um pouco intrínseco até o processo de quantização? Será que quando a gente começa a quantizar uma teoria, né, um modelo que a gente tenha, um campo quântico, a gente, em certo instante, tem que entrar com essa introdução desse parâmetro de massa, pelo integral de caminho, ou pela quantização canônica? Como é que a gente vê isso? Aí eu pelo menos pensei um pouquinho e achei o seguinte, na aula de ontem, não pensei no exemplo das teorias quânticas finitas. Nós já temos exemplo. Vamos pensar que a gente tivesse uma teoria quântica de campos que é finita, no ultravioleta. A gente tem exemplo. Semestre que vem a gente pretende estudar um pouco elas aí, que vão ser as teorias de Young-Mills supersimétricas, né, para a gente poder trabalhar um pouco mais a questão do confinamento. Esse semestre que vem eu já propus um curso aí de teorias de Young-Mills supersimétricas para a gente estudar um pouco a questão da dualidade, estudar um pouco a questão do confinamento, segundo Zeiler e Witten, para a gente ter uma discussão um pouco melhor sobre o confinamento. Bom, mas a gente sabe que na teoria supersimétrica, com supersimetria n igual a 4, em 4 dimensões, né, esse modelo de Young-Mills, né, esse super Young-Mills, ela é uma teoria de campos finita no ultravioleta. Então, nós começamos a teoria, começamos o lagrangiano e a gente quantizar e a gente observa que os infinitos se cancelam. Então, ela não pede renormalização. Tá? Então, é uma teoria quântica finita no ultravioleta. Não há renormalizações. Aí eu pensei, bom, mas nessa teoria, então, só a gente quantizou e não tem infinito. Aparece um parâmetro de massa, né? O processo de quantização introduz um parâmetro de massa, então parece que não. A gente começa a ver que se a gente tiver uma teoria quântica que é finita, se a gente finita e a gente não precisar renormalizar, então nessa teoria a gente tem esse modelo, essa teoria n igual a 4, n igual a 4, t igual a 4, ela é uma teoria em que nós temos uma pura teoria de gauge, ela é sem matéria, não tem matéria. E quando a gente fala de quatro simetrias, quatro supersimetrias concomitantes, o multiplate de gauge, o único multiplate que a gente tem de mais baixo spin é o multiplate de gauge. Então não tem campo de matéria, mas tem ferro. Mas o conteúdo dessa teoria aqui a gente tem um campo de gauge na representação adjunta do grupo de gauge e o parceiro supersimétrico dele, que é o fotino. É um campo espinorial de Majorana, também na representação adjunta. Depois, só que esse aqui aparece no número 4.
aparecem então 4, vamos botar assim, 4 campos de gauge. Esse índice aqui é da representação de junta, mas aparecem 4 famílias. É como se eu colocasse um índice I aqui, que vai de 1 até 4. Posso até colocar, então vamos colocar assim, lambda I alfa. Esse índice I vai de 1 a 4. Então, tem 4 campos fermiônicos, né? 4 campos de Majorana, 4 férmions de Majorana na representação de junta. E depois eu tenho 6 escalares. Nós temos aqui uma família de escalares, que a gente pode escrever dessa maneira, também na representação de junta, IJ igual a menos FA JI. Claro, sendo antissimétrico desses dois índices, cada índice vai de 1 a 4, como se esses escalares eles tivessem uma matriz antissimétrica 4 por 4. Então, uma matriz antissimétrica 4 por 4 tem 6 elementos. Então, o que a gente tem, na verdade, é o campo vetorial, o campo de bóson vetorial de amigos. Aí temos 4 férmions e temos 6 escalares, certo? Então, aqui, usando aquela nossa notação que vocês todos já fizeram no curso introdutório de supersimetria, aquela notação, aquela nomenclatura de on-shell e off-shell, o campo que está on-shell, né, os graus de liberdade on-shell aqui, a gente tem. Aqui nós temos 2 graus de liberdade on-shell. Aqui nós temos 6 escalares. Então nós temos 6 escalares reais ou 3 escalares complexos. Eu posso arranjar, mas na verdade são 6 escalares reais. Então nós temos 6 graus de liberdade on-shell. E aqui eu tenho 4 férmions de Majorana. Cada férmion de Majorana tem 2 graus de liberdade on-shell. E aí eu tenho os 8 graus de liberdade fermiônicos on-shell. Então, essa teoria é baseada nesse conteúdo de campos. E todos os campos estão na mesma representação do grupo de gauge. Nós não temos assim, aquela noção do que é campo de matéria e do que é campo de gauge. Isso tudo aqui é o bóson vetorial de gauge e os parceiros supersimétricos. Os parceiros supersimétricos são os férmions e os escalares. Em geral, né, numa teoria supersimétrica N igual a 1, o parceiro supersimétrico de um campo bosônico é um campo fermiônico. O parceiro supersimétrico de um campo fermiônico é um campo bosônico. Aqui na teoria N igual a 4, não. Todos esses campos aqui estão no mesmo multiplexo de gauge. É tudo setor de gauge, não tem campo de matéria. Então, esse aqui é o campo de gauge, esse aqui é o escalar, é o fotino, é o gaugino, só que aparecem 4 gauginos, e esses aqui são os escalares de gauge, que são parceiros também, supersimétricos do bóson vetorial de gauge, junto com esses luínos aqui, ou com esses gauginos aqui. Então, esse é o conteúdo. Então, tudo isso é sem massa. Todos esses campos são sem massa. É uma teoria de Yang-Mills sem massa e com acoplamentos de vários tipos. Eu tenho os acoplamentos de gauge, né? Temos aqui os autoacoplamentos de gauge, tá? E temos os autoacoplamentos também, esses escalares. Mas nós não temos massa. Então, é uma teoria que é finita, a teoria que é N igual a 4, supersimétrica, ela não tem massa. Toda ela é sem massa. Bom, ela é finita no ultravioleta, ela não pede renormalização nenhuma. Ela tem, claro, potencialmente, a contagem de potência indica para ela que há divergência. Se a gente olhar o grau de divergência, se fizer o power counting, a gente vai ter o power counting conhecido das teorias de Yang-Mills, a divergência, né, o grau superficial de divergência daqueles gráficos primitivamente divergentes, vai ser 4 menos 3 meios no número de linhas fermiônicas externas, menos é A, menos o número de campos de gauge nas linhas externas, menos 3 meios no número de campos nas linhas externas de fotino, de gaugino, só, desculpa, e menos
o número de linhas externas de fio. Então, é claro, olhando para esse power counting aqui, a gente pode identificar as divergências normais que a gente identifica numa teoria de Young-Mills ou numa teoria em que haja férmions e escalares com acoplamentos renormalizáveis. Só que, como nós já aprendemos aqui no curso, né, eu posso ter divergências superficiais, mas aí eu tenho identidade de Slavnov-Taylor. Eu tenho uma teoria de gauge. Então, nós vamos ter identidade de Slavnov-Taylor da simetria de gauge. E, ao mesmo tempo, nós temos supersimetria. A supersimetria é uma simetria global. Então, ela tem identidades também de ordem. Então, nós temos as identidades de ordem da supersimetria. Né? Então, a gente tem aqui as ordem identities da supersimetria. E temos as Slavnov identities na simetria de gauge. Então, essas duas juntas aqui. E a gente tem ainda, as identidades de ordem da supersimetria, elas têm ainda, associadas a ela, uma simetria SU4 global. Tem uma simetria SU4 global, além da simetria de gauge ser genérica, ser uma simetria SUN. Simetria de gauge pode ser qualquer grupo SUN. Então, com isso aqui, a gente tem finitude no ultravioleta. Então, ou seja, todos os infinitos se cancelam e nós não temos nenhuma renormalização. Ou seja, todas as constantes de renormalização são iguais a 1. Ou seja, todos os contratermos são zero. Não há chance de gerar nenhum contratermo. Todos os contratermos são automaticamente zero. Então, nós só temos constantes de renormalização triviais. Então, a teoria não precisa de renormalização nenhuma. E nós não introduzimos nenhum parâmetro. A teoria, depois da renormalização, ela continua sem nenhum parâmetro de massa. Então, o que a gente entende, na aula passada, eu estava sendo um pouquinho mais radical, eu estava pensando, talvez esse parâmetro seja uma necessidade, não tanto do esquema de regularização, mas do ato de quantização. Então, não é verdade isso. A gente pode quantizar uma teoria de campos, e se a gente chegar a uma teoria de campos que é finita, nós não precisamos introduzir a escala de energia, né? Que a gente muitas vezes chama de ponto de subtração. Então, a questão que a gente coloca é o infinito que aparece, né? São os infinitos que aparecem, a necessidade de regularizar e renormalizar, que me trazem esse ponto de subtração. Então, o que a gente tem que pensar, que talvez assim, a postura da gente frente a esse fato, e aí, claro, quando a gente renormaliza, regulariza e renormaliza, a gente até entende que, de alguma maneira, vai aparecer um ponto de subtração. De acordo com a discussão até que nós tivemos na aula passada, a gente entende que a regularização dimensional, a gente muda a dimensão. Então, quando a gente muda a dimensão, uma constante de acoplamento que não tinha dimensão, ela se torna dimensional, quando eu vou para D dimensões. E aí aparece naturalmente um novo parâmetro de massa pelas constantes de acoplamento renormalizáveis. Então, é a maneira como a regularização dimensional vê a introdução desse fator, dessa escala de energia. Claro, na regularização do cutoff, a gente coloca uma escala de energia onde as integrais são truncadas. Ou no esquema de Pauli-Villard, nós introduzimos uma família de novos campos massivos para poder regularizar os propagadores. Então, do método do DPHZ, que é o método mais formal de renormalização também, são introduzidos também pontos de subtração. E assim vai. Então, a regularização, a renormalização pede um ponto de subtração. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, a gente está diante de um fenômeno, né? Quando a gente vai estar estudando teoria quântica de campo, eu acho que tem que, pelo menos como eu estou entendendo, né, como eu me coloco, eu acho que a gente está diante de uma situação em que você tem que manipular a teoria. A teoria não fala por si só. Uma teoria finita, vamos dizer, ela é autossuficiente. Você introduz a teoria, introduz o conteúdo de campos e as interações,
faz todo o procedimento de perturbativo, né, de cálculo de correções quânticas, os infinitos se cancelam e a teoria, então, ela permanece da mesma forma como ela começou. As escalas de massa permanecem as mesmas que havia antes. Nós não precisamos introduzir. Claro, a gente poderia dizer, e se essa teoria se tivesse introduzido massa? Já se estudou isso no passado, né? Na década de 80, se sabia já que nós podemos fazer quebras parciais da supersimetria. A gente pode terminar com uma teoria que é n igual a 1, eu posso quebrar 3 das 4 supersimetrias. Isso me faz introduzir massa, por exemplo. Nós podemos introduzir massa para o setor de escalares, podemos introduzir massa até para o fotônio, deixando o campo de Gauge sem massa. Não vamos quebrar espontaneamente a simetria de Gauge, não. Vamos quebrar a supersimetria em termos de massa. E aí a gente já tem massa. E aí essas massas podem ser tais que a teoria é finita. E a gente até entende por quê. Quando você introduz massa, você está mexendo no setor ultravioleta. Né? Você está mexendo nas massas. Quando você está estudando a renormalização, o comportamento ultravioleta, você está numa escala de energia tão alta que todas as massas se tornam desprezíveis. Então, se você quebra a supersimetria, que é crucial para ter as 4 supersimetrias, que todos esses campos sejam de massa nula. Se agora eu começo da massa para certos campos e deixo o campo de Gauge ainda sem massa, eu estou quebrando a supersimetria. Tá? Então, nós podemos fazer isso mantendo pelo menos uma supersimetria. Mas aí nós introduzimos massa. Porém, se a gente vai para altas energias, mesmo que a teoria tenha massa, mas o fenômeno da renormalização é um fenômeno de altíssimas, de energia estendendo ao infinito. Daí as massas se tornam desprezíveis. E aí a teoria continua infinita, porque eu só mexi nas massas. A questão, claro, se eu mexer nas constantes de acoplamento pode ser mais perigoso. Se eu mexer nas massas, não, porque as constantes de acoplamento são objetos sem dimensão. Então, se eu quebrar a supersimetria pelas constantes de acoplamento, porque aqui também tem um fato interessantíssimo. Essa teoria, com todos esses campos interagindo, tem uma única constante de acoplamento. Então, essa teoria ela não tem massa, ela tem todos os acoplamentos que existem, até os autoacoplamentos desses campos φ, eu tenho interações do tipo φJ4. Mas essas interações, elas carregam aqui uma constante de acoplamento G2, que é o quadrado da constante de acoplamento de Gauge. Então, aqui nós temos uma única constante de acoplamento, que é a constante de acoplamento de Gauge. É o G. E ela é adimensional. Se nós mexermos em algumas dessas constantes de acoplamento, a gente vai quebrar a supersimetria também fazendo o seguinte, fazendo com que, por exemplo, os campos φ, ao interagirem, eles podem ter uma constante de acoplamento de auto-interação diferente, por exemplo, da constante de acoplamento de Gauge. E aí eu começo a quebrar as relações entre as constantes de acoplamento. Mas essas constantes de acoplamento são adimensionais. Então, quando eu vou para muito altas energias, as massas, não, quando eu quebro as massas e eu vou para muito altas energias, todo mundo fica de massa zero. Então, as diferenças de massa desaparecem. Mas quando eu vou para altas energias, as constantes de acoplamento sendo adimensionais, as diferenças entre elas permanecem, mesmo que eu vá para altíssimas energias. E aí, eu posso estar violando as identidades de Slavnov e Taylor, que são cruciais para a finitude, para o cancelamento de divergência. Então, o que eu estou colocando é que, mesmo quebrando, muitas vezes quebrando a supersimetria por termos de massa, nós ainda terminamos com uma teoria finita e nós não precisamos introduzir a massa que vem do processo de regularização. Então, o que eu acho, a meditação que a gente tem, eu estou dando a resposta para vocês, mas eu estou dando só um caminho, que é o seguinte. Para nós entendermos aquela questão que você falou, que você sempre achou artificial, para nós entendermos o aparecimento de uma escala de energia pelo processo de renormalização, nós temos que entender que a teoria, quando é renormalizada, ela é mexida. Você, de uma certa maneira, está adulterando, ela já não é mais a teoria original. Na teoria finita, não. Ela fica finita, você não precisa, de nenhuma forma, intervir nela.
ela fala por si só. As divergências se cancelam automaticamente quando você calcula todos os gráficos de Feynman que dão contribuição para uma certa função de Green. Uma certa função de Green, ela tem vários gráficos de Feynman que contribuem para ela. Você soma todos esses gráficos de Feynman, as divergências individuais se cancelam. E aí, no cômputo final, aquela função de Green é finita, a outra função de Green é finita. Então, todas as funções de Green são finitas. Então, a teoria, ela se autorregulariza, há uma autorregularização, e você não precisa intervir. Quando a teoria pega a renormalização, você tem que intervir. Você tem que intervir de algum procedimento. Digamos, aquele que você estudou no paper lá do Liopard, que é, eu vou definir as minhas funções de Green com esses valores nesse ponto de subtração. Ou eu vou, para dimensões mais baixas, introduzo esse parâmetro μ e vou fazer com os meus contratermos desse modo. Então você intervém na teoria. Então, quando a teoria é renormalizada, você precisa introduzir um esquema de regularização e depois rearranjar, separar em partes finitas e partes infinitas, e depois rearranjar as partes infinitas, né, para poder fazer renormalizações. Esse parâmetro de massa, essa escala de energia é introduzida e ela fica. Então, eu acho que o que a gente tem que entender é que a teoria renormalizada, ela foi, de uma certa maneira, tocada, ela foi violada por nós, por algum procedimento. E aí eu acho que é natural que essa escala de energia que entrou, quer dizer, ela fique. É uma outra teoria que a gente tem. A teoria renormalizada não é aquela teoria que você estava propondo inicialmente. A teoria finita, não. Ela vai sozinha. Ela nunca, você não vai precisar interferir hora nenhuma. Você vai calcular, mas você não vai interferir. Já a teoria renormalizada, você precisa definir. Não, a teoria, ela é assim, ela é isso. Com essa escala de energia, eu estou impondo tais condições. E aí você cria uma teoria que é renormalizada e que agora ela permite os cálculos a todas as ordens, mas você teve que introduzir um parâmetro. Então, Dória, nesse sentido, a gente pode ficar mais confortável, né, no sentido de que realmente você tem que intervir na teoria de alguma forma. Então, você introduz uma escala de energia e aí agora essa teoria é uma outra coisa. Claro que, desculpa, vou terminar o raciocínio, claro que o grupo de renormalização vai dizer que essa escala de energia ela pode ser mexida arbitrariamente, né? Você tem uma liberdade, uma invariância de escala. Você pode variar essa escala de energia, mas ela está lá. Você não pode abrir mão disso. Tem uma escala de energia que você vai introduzir para redefinir a tua teoria. Nesse sentido foi o que eu percebi. Então, não é essa escala de energia, ela não é simplesmente gerada no processo de quantização. Ela é intrínseca ao processo. É a renormalização que traz ela, realmente. Queremos dizer que seja mais. Se a teoria for quantizada, mas for finita, ela não vai aparecer. Eu acho que é daí que a gente tem que passar a pensar. Fala aí. Como é que se identifica o caráter quântico de uma teoria finita? Porque se a gente pensa que quântico é o pequeno, então isso está bem marcado numa escala de energia, né? Não, porque é o seguinte, o que a gente introduz como quântico na teoria de campo, né? A gente percebe o seguinte, né? Quando você introduz a integral de caminho, né? Lá, a atuação clássica, você coloca lá na integral de caminho a medida, né, de integração, você está colocando o seguinte, a atuação clássica sobre a da cortada. E aí, quando você vai fazer as correções, né, advindas do processo de quantização, você vai introduzir aqui aquilo que a gente chama de ação efetiva. E essa ação efetiva ela é calculada perturbativamente, né, em ordem de loop. E aí nós tínhamos visto que para cada ordem de loop L, nós vamos introduzindo um fator de H cortado elevado a uma diferente potência. Então, mesmo que a teoria seja finita, você vai incorporar na ação clássica de partida, você vai começar a jogar os termos que vêm das correções de loop. E esses termos que vêm das correções de loop, eles naturalmente trazem potência de H cortado. Então, um loop tem H cortado, é H cortado vezes o caso clássico. 2 loops é H cortado vezes um loop. Então, cada ordem perturbativa, ela vai te introduzir uma potência de H cortado. Então, é nesse momento
que você diz, mesmo que a teoria seja finita, eu estou vendo que ela é quantizada porque eu estou introduzindo essas correções. Quando eu estou na teoria finita, vou calcular, por exemplo, a alta energia, né, do fóton, nesse modelo aqui, nessa teoria igual a 4. Então eu vou ter o fóton circulando aqui dentro, posso ter um loop de Gauss, posso ter um loop de Fermi, posso ter um loop de escalares, posso ter loops assim. Então, quando eu somo todas as funções de Green, todos os gráficos de Feynman que vão contribuir para essa função de Green aqui a um loop, eu estou introduzindo correções de ordem H cortada na função de Green. Então a quantização está aí. Você, vamos dizer assim, mantém, né? Você não perde o traço da quantização porque você está introduzindo potências de H cortada. É isso que te dá a ideia da quantização. Agora, a renormalização não é necessária, mas não significa que por isso você não quantizou, você quantizou. Tá certo? Falando. Antigamente, né, professor da Bíblia, se dividia, vamos dizer, de profeta em profeta. Cada um é, né? Depois, atualmente, a gente vive de grandes conceitos ou de grandes equações. Então, por exemplo, nos anos 20, lá aparecem as equações de Einstein, daí aparece que vai ter buraco negro, e até hoje o estatístico buraco negro está aí, né? Então, o que aconteceu? Apareceu uma grande equação lá e que ninguém conseguiu se desvencilhar dela e tem que aguentar buraco negro igual abaixo. Mas quando essa geração nossa, dos anos 80, viveu muito o grupo de renormalização, né? Então, essa equação foi a equação de Einstein para nós. E a pergunta é a seguinte, vamos dizer, ela trouxe esses resultados aí, e agora ela vai ter que se defrontar com o LHC. Quer dizer, a equação de Einstein, pode ser que não exista bem grave, mas é uma equação palpável para se defrontar com aí, os buracos negros da vida. Na tua opinião, de sim ou não, você acha que essa Renormalization Group Equation ela é uma equação para se defrontar com o LHC? Assim como a equação de Maxwell se enfrentou, a de Newton se enfrentou, entendeu? Como é possível? Assim, eu sei que você deu toda uma explicação para nós, mas qual é teu filho no flip, não é do flip? Não, eu acho que as equações de normalização, elas são para se defrontar com todos os aceleradores. E elas já vêm, elas já se defrontaram, né? Elas começaram se defrontando com os aceleradores, que foi o caso dos lápis. Quando se descobriu a liberdade sintótica, quando se descobriu o fenômeno de Scaling, de Bjorken, né? Nas seções de choque, e quando se chegou justamente a ideia dos modelos de lápis, toda aquela discussão que eu estava falando com vocês entre 68 e 70, se percebeu que a altíssimas energias, a invariância de escala é uma invariância muito importante em teoria quântica de campos, porque se você vai a altíssimas energias, você está em ondas de energias muito altas, a distâncias muito pequenas. Quando você está num regime de distâncias, vamos dizer, assintoticamente nulas, se você trabalha com uma escala de energia x, se você faz a transformação x', igual ao exponencial do lambda x, que é uma transformação de dilatação, né? Infinitesimalmente, isso aqui é x' igual a x mais lambda x. Se o lambda for positivo, eu estou aumentando. Se o lambda for negativo, eu estou diminuindo a escala. Então, se você dá a distâncias muito pequenas, que é o caso assintótico de altíssimas energias, se você está com distâncias que são da faixa de, sei lá, 10 a menos 15 metros, né? Trabalhar com 10 a menos 15 metros com unidade de energia 1/3 ou com 1/2 de 10 a menos 15, né? É aproximadamente igual a 10 a menos 15. É muito razoável que seja igual. Eu tenho um fator meio em 10, né, em 10 a menos 15, né, 1/2 de 10 a menos 15. A diferença entre 10 a menos 15 e 1/2 de 10 a menos 15 é 1/2 de 10 a menos 15. Então a diferença é muito pequena. Então a invariância de escala, ela começa a ser naturalmente uma boa invariância quando você está em regime de lambda de x que tende a zero. Se x tende a zero,
x' também tende a zero. Então, essa invariância, essa simetria, essa transformação, ela deve começar a ser uma boa simetria da tua teoria física. Você está altas energias tão altas, ou seja, você está energias que estão tendendo a infinito ou infinito sobre 2, ou infinito sobre 2, vezes 2 acaba sendo a mesma coisa. Então, na física, na teoria quântica de campos, né, o que a gente entende é que, tendo ou não tendo simetria de escala, a altíssimas energias, nós devemos esperar que as teorias físicas tenham uma simetria de escala. Essa foi um dos grandes resultados da experiência de Deep Elastic Scattering, né, do scaling, né, no SLAC, porque começou a mostrar seções de choque, um espalhamento elástico deep, né, elástico profundo, com altos momentos de transfer, e as seções de choque começaram a mostrar naturalmente essa invariância de escala. Então, a partir daí, justamente, até mesmo o grupo conforme se tornou importante, porque o grupo conforme é o grupo de Poincaré, mais mais as transformações de escala, que são as chamadas transformações, formam o grupo de Weyl, mais os chamados bustos conformes. Então, você cria o grupo conforme, quer dizer, um grupo com 15 parâmetros, né, que é a extensão mínima do grupo de Poincaré, para acomodar essa simetria de escala que, digamos, a teoria quântica de campos ou a física de partículas deve exibir a altíssimas energias. Então, o grupo de renormalização apareceu muito em função disso. Então, quer dizer, a física de aceleradores, se você está agora produzindo aceleradores com escalas de energia cada vez mais altas, você está cada vez mais fazendo confronto com o grupo de renormalização. Você tem cada vez mais acesso, né, a partículas que podem contribuir, por exemplo, quando você calcula a função beta, ou os coeficientes do grupo de normalização, como a gente vai ver agora, você está, no fundo, tendo acesso aos loops da teoria. Então, num acelerador de altíssimas energias, você está começando a entrar lá, olhar para os loops da teoria. E esses loops, eles são fundamentais para o cálculo da função beta. Então, à medida que você vai trabalhando com aceleradores, né, o LH6, o Super LHC, como se espera daqui a pouco, aceleradores cada vez mais energéticos, né, você vai estar podendo excitar cada vez mais novas partículas que vão poder correr nos loops, né, nos loops quânticos, que dão contribuição para as funções de Green. Então, você vai poder, dessa forma, corrigir cada vez mais, por exemplo, as suas funções beta. Eu vejo que as equações do grupo de renormalização, elas vão ser cada vez mais confrontadas, elas vão cada vez que você cria um novo acelerador, é fundamental você repassar as equações do grupo de renormalização, porque elas vão te ajudar, inclusive, a tirar cálculos de precisão para muitas grandezas que a gente calcula com uma parte em 10 a 4, né? Ou com uma parte em 10 a 10, no caso da QED. Então é importante. E cada vez mais, por exemplo, se você tira informação da função beta, no fundo você está tirando informação da constante de acoplamento, da Running Costa. Então, e quem que dá contribuição para a função beta? Esses loops, né? E esses loops, à medida que você aumenta cada vez mais a escala de energia, você pode começar a excitar módulos mais massivos e mais massivos, mas que vão dar contribuições pequenas, vão dar contribuições de precisão. Porque, claro, se você pega QED, você tem foto, né? Você vai calcular, nós já vimos isso, né? Quando a gente renormaliza, né? Nas aulas, há 2 semanas atrás, nós vimos que a renormalização da constante de acoplamento da carga elétrica, QED, era, na verdade, mi elevado a epsilon, né, eu acho que sobre 2, o R renormalizado, aí entrava aqui a renormalização do vértice, a renormalização da função de onda a menos 1 e a renormalização da função de onda uniforme. Isso aqui é a renormalização da carga na QED. Aí a gente viu pela identidade de Born, isso aqui, a renormalização do vértice, cancela a renormalização da função de onda possível. Então, na verdade, a renormalização da carga na QED, isso tudo aqui,
vai fazer o papel da renormalização da carga. A renormalização da carga da QED nada mais é do que a renormalização da função de onda do fóton. Ou seja, é isso aqui. Quando eu renormalizo a função de dois pontos, né, aquilo que a gente chama de polarização do vácuo, é isso aqui que está me dando, na verdade, vai me dar a função beta, que vamos ver hoje, da QED. Então, quando eu pego esse gráfico aqui, eu vou ter, por exemplo, meu fóton se acopla a módulos carregados. Então, tá, a primeira coisa que ele se acopla é com os elétrons e os pósitrons. Né? Então, eu tenho um loop de pósitrons. Mas agora, se eu estou no LHC e estou excitando, estou com energias cada vez mais altas, eu vou começar a produzir partículas mais massivas que eu não produzo no meu regime de baixa energia. Na QED, quando a gente estuda a QED e calcula a função beta da QED, você vai colocar correndo aqui no loop elétron. Nós estamos no regime de variedade da QED, regime de energias na faixa de médios ou alguns poucos génios. Mas se eu começar a aumentar a energia, eu vou poder colocar aqui no loop também os W. Eu vou começar a excitar o W mais e o W menos. O W mais e o W menos vão começar a se acoplar com o fóton. Vou começar a criar eles. Aí ele se acopla com o fóton e ele vai começar a entrar no loop, né, que corrige a alta energia do fóton. À medida que eu aumento a energia, eu vou colocando dentro dos loops, eu vou começando a excitar módulos que eu não vejo a baixas energias. Eu não tenho energia suficiente para excitar o W+. Mas quando eu estou na energia na faixa de 200 GeV, eu posso excitar o W. O W está na faixa de 81 GeV. Eu posso excitar um par W+, W menos, 200 GeV de energia de exposição. Então essas partículas começam a correr aqui nesse loop. E elas começam, então, a dar contribuição. Antes era só a energia do elétron. Agora era só o loop do elétron. Agora tem o loop dos Ws também. E depois eu posso colocar, eu posso excitar, por exemplo, outros objetos massivos que apareçam no modelo padrão. E aí, agora, claro, esses objetos têm massa muito grande. Então, quando eu for calcular a integral de loop, né, a gente vai ter tipicamente objetos desse tipo, K2 menos M2. Se a massa é muito pequena, que esse termo aqui, ele não dá contribuição, ele dá uma contribuição razoável. Mas quando a massa é muito grande, quer dizer, o denominador, isso aqui fica muito grande, as correções que vão sair, elas são suprimidas. Quer dizer, quanto maior for a massa que circula no denominador, essas integrais de loop, quer dizer, elas vão ficando pesadas e baixo. Elas vão dando contribuições cada vez menores. Isso aí chama-se o teorema, nós não estudamos aqui no curso, chamado teorema do desacoplamento de Apelquist-Karamzon. Então, é um teorema muito importante. E no próximo curso que a gente fizer, eu pretendo estudar. O teorema do desacoplamento de Apelquist-Karamzon, ele diz que, à medida que eu produzo, que eu tenho loops, e é uma coisa muito intuitiva, eu tenho loops de partículas muito massivas, essas correções de loops, elas são suprimidas por potências de 1 sobre M2. Então, maior for a massa que eu colocar aqui embaixo, esses gráficos eles podem dar contribuições logarítmicas, né? Logaritmo do tipo T2 sobre M2. Então eu vou estar produzindo essas massas no denominador. Então eu vou estar dando contribuições que são supressas, são pequenas, mas elas são correções de precisão. Então, à medida que eu vou aumentando muito a energia, vamos dizer assim, no LHC ou nesses aceleradores, eu vou começando a colocar, por exemplo, o meu fóton, ou o meu bóson vetorial, não posso com uma teoria de Yang-Mills, os bósons vetoriais, eles começam a se acoplar com outros objetos que vão sendo excitados. À medida que a energia aumenta, eles vão excitando e vão correndo virtualmente desses grupos e vão dando contribuições para a função beta. Mas aí vão dando contribuições de pequenas casas decimais. A contribuição forte está no setor de baixa energia. Mas à medida que eu aumento a energia, então, na QED, quando a gente fala que a gente tem contribuições lá na 10ª casa decimal, essas são contribuições de precisão que vieram, inclusive, do estudo do LEP. E na eletrofrágil eu tenho precisão de 3 casas decimais, quer dizer, a teoria e o experimento acertam por uma parte 1000, à medida que eu for aumentando a energia desses LHCs,
eu vou começando a colocar contribuições nas casas decimais posteriores. Ou seja, o papel também desses aceleradores, né, é você aumentar o grau de precisão, para você comparar as teorias físicas, porque as duas teorias físicas elas podem ser equivalentes até a quarta casa decimal. E você não tem experiência que te leve até a 10ª casa decimal. Mas se você tiver experiência confiável que te leve até a 10ª casa decimal, você pode fazer teste de precisão das duas teorias e começar a ver. Uma começa a divergir da outra na 6ª casa decimal. Então, é importante, isso aí não é só aquela coisa que às vezes muitas pessoas mal informadas pensam, fica só aumentando a precisão, é uma questão de purismo. Não, é uma questão de decisão. Hoje em dia tem um zoológico de teorias físicas. E você tem que começar a decidir quem é melhor do que quem, qual modelo é melhor do que qual. E você, às vezes, os dois batem bem até a 3ª, 4ª casa decimal. E aí, então, as duas são igualmente boas, você precisa fazer experiências de mais alta precisão. Se você chega até a 10ª casa decimal, uma resiste até a 8ª e a outra cai na 4ª, na 5ª, você fala, bom, essa teoria é melhor do que essa, já começa a diferenciar. No caso da QED, em que você tem garantias de precisão até a 10ª casa decimal, então fazer esses testes de precisão é muito importante, que você começa a ver uma teoria que realmente está acompanhando o experimento. Então, essa deve ser a teoria que melhor modela os experimentos. Então, nesse sentido, né, que eu estou dizendo, que a tua pergunta, quando você está no LHC, será que o grupo de renormalização, as equações do grupo de renormalização, elas são confrontadas pelo LHC? São. Então, as equações do grupo de renormalização, elas saíram disso. Elas saíram dos aceleradores. Foi a física de aceleradores, né, o scaling, na década de 68, 69, o scaling do Deep Analysis Pattern, que motivou a introdução das equações do grupo de renormalização. Foi uma coisa a favor das equações do grupo de renormalização. Então, à medida que a gente aumenta o nível de energia, a gente vai tendo funções beta cada vez mais precisas, porque essas funções beta vão estar levando em conta loops, né, de partículas que a baixas energias a gente nem sabe que existem, nem existem. Agora, só uma perguntinha. A gente sabe que a função beta negativa é positiva, né? Isso. Quando entra aquelas correções da teoria das interações fracas, não muda o sinal dela. Não muda não. Pois é, são correções de casas decimais muito lá embaixo, você não consegue reverter o sinal. Então, vamos dizer assim, a função beta da QED realmente ela é crescente, e a função beta das outras interações ela vai fazendo disso até que elas tendem a se encontrar. Mas a da QED, quer dizer, a constante de acoplamento da QED ela é crescente. E a das outras interações, que devido ao beta ser negativo, elas vão entender já isso aí. Tá? Aí por isso elas tendem a se encontrar. Tá legal? Então, estou querendo chamar a atenção de vocês para essa pergunta do Dória, foi oportuno nesse sentido, né? Não estou também respondendo, eu estou ilustrando, né, a pergunta, né? Mas eu acho, sabe, Dória, que sempre que você tiver as equações do grupo de normalização, sempre que você tiver um novo acelerador, elas vão ser confrontadas frontalmente, diretamente mesmo. Tá certo? Hoje em dia, nessa época do mercado de papel de faz, né? Não sei, dentro desse escopo que a gente está discutindo aqui, o grande significado do globalização era no Capricorn, desse tipo, né? E daí vem aquela questão, né? Se isso é uma coisa virtual, assim, ou é uma coisa física, real. Quando você botou Z igual a 1, essas pessoas eu estou colocando no ar, assim, né? Quer dizer, que às vezes você cria papel virtual, né? Só para identificar bancos, saiu a semana passada, valores do banco, tipo Citibank, assim, era 170 milhões, caiu para 20 bilhões, assim, sabe, né? Então, o mundo do papel virtual, certos grupos de normalização, a grande parte dos grupos, é uma coisa física, ou papel virtual. Só levando essa questão. Não, parece que eu digo que seja realmente uma coisa física, né? Essas funções beta, elas vão passando pelo teste dos aceleradores e se confirmando cada vez melhores ou não. Mas a ideia dos testes de precisão justamente é essa, né? Que a gente precisa agora ir a altas casas decimais para começar a ver qual teoria que é sensível àquele grau de precisão. Eu tenho uma opinião assim, intuitiva, sabe?
eu acredito muito que uma coisa que falta muito no físico é a questão da complexidade. Sabe? Eu acho que dentro da complexidade aparece uma outra forma de se ver essas processos de acoplamento variando, assim, dentro de um conjunto, sabe? A equação que a gente colocou na aula passada, eu vou só retomar ela aqui. Então, a nossa ideia é que é assim que a gente fixou a nossa maneira. Falando dentro das variáveis, tudo que se coloca, eu considero só aquele momento como no papel virtual. O resto é tudo no papel virtual, o MR, o lambda R, etc. Assim, sabe? Então, é uma coisa para meditar. Elas são virtuais no sentido de que elas são parâmetros que você usa, mas na verdade o parâmetro físico, quer dizer, a massa física não é necessariamente a massa que está ali. A massa renormalizada não é a massa do elemento. Você calcula a massa, que a gente sabe, inclusive quem for ler esse trabalho aqui no Gross, vai ver numa das sessões, ele mostra o que são as grandezas físicas. E a massa física, aquilo que é a massa do elétron, numa teoria, a massa física da partícula, ela é calculada em teoria de perturbação como função da massa renormalizada e da constante de acoplamento. É isso que é a massa física. A massa física que a gente define a massa física? Tem que pegar a função de Green de dois pontos renormalizada e olhar o polo dela. Tá, gente? É isso aqui. A gente pega a função de dois pontos renormalizada. E aí a gente vai ver que isso aqui vai ter essa estrutura, com R sobre o P2 menos massa física ao quadrado. Isso aqui é que é essa massa física, que é a massa física. Agora, essa massa física não é necessariamente a massa renormalizada. Quando eu calcular a função de Green é calculada em função dos parâmetros renormalizados. Então, o polo dela também sai como função dos parâmetros renormalizados. A massa física, quando você chega na QED e diz que isso aqui é 0,5, 0,511 MeV, você está dizendo que o que é 0,511 MeV é uma certa relação, uma equação, uma relação transcendental entre esses parâmetros MR e a carga renormalizada. É isso que vai ser a massa do elétron, a massa física. Então, a massa física não é necessariamente a massa renormalizada. Você pode também organizar, segundo o método lá do procedimento de subtração, você pode organizar que a massa física seja a massa renormalizada, mas não necessariamente. A massa renormalizada é o parâmetro de massa que é finito. A massa física é o polo do propagador, é o polo da função de Green de dois pontos corrigida com as correções de lucro. E esse polo ele pode ser função, então é calculável em teoria de perturbações como função dos parâmetros renormalizados. Tá? Então, nesse sentido, isso aqui que você diz que é virtual e isso aqui que é real. Isso aqui que é o papel real, vamos dizer assim. Então, quer dizer, nas variáveis que você botou aí, a gente discutiu, eu sou um cara ignorante, só quero ver variáveis. Eu só vi o PI como... a gente está discutindo coisas virtuais. Está discutindo um papel virtual, mas que leva a um resultado real. Eu sei transformar esse papel virtual em realidade, tá certo? Não é uma coisa 100% virtual, porque eu posso calcular a constante de acoplamento física, eu posso calcular as massas físicas como funções desses parâmetros aqui. Agora, esse parâmetro renormalizado, ele serve simplesmente para eu poder estudar o comportamento da teoria. Tá certo? Essa que é a grande sacação da teoria perturbativa de campos. Com a equação do professor Einstein, tudo é real, né? Então, quando ele tira o buraco negro, ou talvez não fica gráfico, não fica nada, mas tudo do professor Einstein é uma equação com tensor de energia e momento, né? A fonte é real. Porque senão na entrada aqui do CBPF
esses dias, tem um cara no papel lá. Eu ouvi me falaram na entrada lateral, né? É, lateral. Você estava essa semana exposto, né? Também com Cristiano Soares. É que você descobriu os erros, né? Eu não sei nem a Grace que me falou, se eu já tinha visto esse cara, eu nem vi esse cara. É interessante dizer. Foi na entrada lateral, né? Isso, do RNCC, né? Quer dizer, todo mundo quer dar opinião na vida, né? E às vezes o cara é meio sufocado. Às vezes o cara está com a opinião errada. Mas ele procurou o lugar certo. Em vez de procurar uma revista esotérica, ele procurou o CBPF, né? Até que ele é corajoso. Não sei se você falou de modelo, né? De repente falar com as pessoas da área, mas assim, ele veio procurar o lugar certo para discutir. Mas Não, se fosse outro pega uma revista esotérica, esse jornalista que fica distribuindo, né? É perigoso. Na internet esses artigos perigosos. Ele veio na casa, veio lutar na lagoa que não veio. Eu acho que o problema da nossa época coloca essa questão da crise da realidade. Porque a nossa época é uma época que você tem que viver com uma forte espiritualidade. Você não vive mais no Soares, fica com Newton lá, escrevendo todas as equações e tendo reais. E hoje em dia a internet, tudo que você trabalha é uma forte virtualidade. Não dá a virtualidade de tirar a realidade, que é a grande questão. Eu acho que a teoria de perturbação é bem isso. Você, da virtualidade, você começa com parâmetros, você introduz infinitos, você renormaliza jogando infinito, define um parâmetro físico, um parâmetro finito, né? São essas grandezas renormalizadas, mas elas ainda não, elas também são virtuais, porque elas são arbitrárias, elas são grandezas que dependem do ponto de subtração. Agora, o que é físico, que a massa, as grandezas físicas, essas são as grandezas reais. Então você tem um método em que você tem um aparato virtual muito grande para te calcular a grandeza. Fala, Rafael. Não seriam as probabilidades, as coisas mais físicas, porque isso, para mim, é o que todo mundo tem que concordar com a probabilidade de medir os eventos. As funções de Green, elas são ligadas a isso. Vocês estão lembrados das aulas do Sebastião, acho que chegou a dar para vocês o método de produção de LSZ, né, em que você mostra que você consegue, a partir das funções de Green, o impacto das funções de Green conexas, né, e amputadas, vocês conseguem calcular os elementos de matriz S. Isso sim, são os invariantes. Essas são as grandezas reais. Aí, nesse caso, os parâmetros são coisas que entram na jogada para você definir isso. Bem definido. Exatamente. Você tem são as amplitudes de transição da matriz S. Tá? SFI. Isso são as grandezas físicas. Matriz S, você colocou bem. A matriz S é que é o ponto de realidade da teoria quantificada. Aquilo que todo mundo concorda, todo mundo depende do gauge. A física está na matriz S. E isso tudo aí é aparato para você calcular a matriz S. Chegou a determinar, né? A grande partição é considerada realidade. Não, tudo bem, também é, mas o que você tem, aquela grandeza importante aí é a matriz S. Aí você tem os efeitos colaterais, que aparece a constante de acoplamento do ânimo, as próprias equações de grupos de normalização. Fala, Marcos. Ali, professor, quando o senhor falou que a massa física é o polo da função de Green em 2 pontos, aquela função de Green é a função de Green que eu obtenho da Lagrangiana renormalizada, né? Daquilo que a gente definiu como Lagrangiana renormalizada. Pega, joga os contratermos, aí renormaliza, aí calcula a função. Não, mas aí eu tenho uma dúvida, porque Lagrangiana renormalizada era aquilo que não tinha os contratermos, né? Porque a Lagrangiana renormalizada mais os contratermos... Não, é mais os contratermos. Estou falando assim, é a Lagrangiana que não tem infinitos. Você pega o Lagrangiano de partida. Tá. E o Lagrangiano renormalizado de partida é o Lagrangiano trileve. Aí você incorpora as correções quânticas. Incorpora os contratermos que vêm das correções quânticas. Aí o Lagrangiano de partida mais os contratermos vão definir os parâmetros renormalizados. Os parâmetros, a relação entre beta e renormalizado. Agora, quando você calcula a tua série perturbativa em função dos parâmetros renormalizados. Tá? E aí, quando você pega o Lagrangiano de partida e joga as correções que vieram de lucro, você vai tirar agora a função de Green, levando em conta isso tudo, o Lagrangiano de partida mais as correções. A função de Green não tem as divergências daí, né? Aí essa função de Green ela sai sem as divergências, mas sai com incorporadas já as partes finitas
dos loops quânticos. As partes finitas estão aí. Então, quando você calcula a massa física, ela é o polo da função de Green que incorpora os loops quânticos, mas já com a parte finita. O que eu não estou conseguindo ver nesse ponto daí é como é que a gente observa uma independência do ponto de renormalização. Porque para definir esses contratermos, assim, para mim está muito... Essas funções de Green, elas, inclusive o Gross prova isso bem numa sessão de trabalho dele, e essas funções, como que as grandezas físicas independem do ponto de subtração, independem da escala de energia. Então, depois eu leio. Não, você pode ler até a sessão, que eu vou dizer que a sessão é crucial. Essa sessão que ele cria aqui, uma sessão que é sessão ponto 4.4, parâmetros físicos. E aí ele mostra que justamente com o auxílio das equações do grupo de renormalização, ele mostra que as grandezas físicas, os parâmetros definidos nos procedimentos de subtração acima não são físicos, são os parâmetros renormalizados, não são físicos, né? Contudo, todos os parâmetros físicos, massas, constantes de acoplamento, phase shifts, podem ser calculados em termos destes, em termos dos parâmetros renormalizados. Vamos provar isso agora. Todo parâmetro físico satisfaz a uma equação do grupo de renormalização. Então, os parâmetros físicos também têm uma certa equação do grupo de renormalização para eles, que mostra a independência com o ponto de subtração. Tá certo? Essa seção 4.4 do Gross é crucial para vocês formalizarem esse pensamento. Certo? Bom, então vamos lá. Então a gente escreve em relação a essa. As funções de Green da teoria renormalizada são calculadas como parte do lagrangiano, faz a expansão perturbativa em termos de lambda R, coloca o ponto de subtração, que a gente, para renormalizar, introduz o ponto de subtração, e aí a gente ressoma tudo isso em termos das grandezas VR, a gente ganha um lagrangiano VR. Esse lagrangiano VR é o lagrangiano que a gente incorpora, a gente diz que as grandezas renormalizadas são as finitas, como esse ponto de vista, as renormalizadas são as finitas e os VR são as infinitas. Então o cutoff, o epsilon, está aqui. E essa constante de acoplamento que está aqui, a gente pode escrever ela uma função. Quando a gente faz a série perturbativa, né, o que a gente fez foi isso. Ó. Lambda, der, o mi, no caso da teoria tribular, mi elevado a epsilon, lambda renormalizado e a renormalização da função de onda, né, da constante de acoplamento, que é a função dos lambdas. Na verdade, vocês estão vendo que esse lambda aqui nada mais é do que o que? É a renormalização do vértice vezes a renormalização da função de onda a menos 2. É isso aqui que nós estamos chamando de Z lambda. É a renormalização do vértice, quer dizer, é o contratermo que vem desse gráfico, dessa função de Green, mais a renormalização da função de onda. É isso aqui que dá a renormalização da constante de acoplamento. Tudo isso aqui é calculado em função de lambda R, mas a gente pega o lagrangiano de partida, tira as regras de Phi e vai calculando tudo em função de lambda R. Claro que eu posso, sem incorporar as correções quânticas, o parâmetro lambda R, que é o parâmetro que vem da teoria renormalizada clássica, digamos assim, eu posso substituir por esse menos i elevado a menos epsilon lambda R. De qualquer maneira, as constantes de renormalização, o Zφ, o Z do vértice, o Z lambda, todos eles têm essa estrutura, eles são funções da constante de acoplamento renormalizado, ou que eu posso escrever como função disso aqui. Posso expandir dessa forma. Porque a zero loop, né, a trilevel, isso aqui vale 1, eu não tenho contratermo. Então, o parâmetro que eu uso para fazer a expansão é o parâmetro do lagrangiano renormalizado de partida. Depois eu vou começando a colocar os contratermos. Então, quando eu faço a expansão perturbativa, as regras de Feynman, eu faço em função desse lambda R. E aí eu renormalizo dessa forma, o mi elevado a epsilon lambda R, a trilevel, né, sem as correções quânticas, quando a gente vai tirar as regras de Feynman, a regra de Feynman aqui é I lambda renormalizado, mi elevado a epsilon. Então, isso aqui, mi elevado a epsilon. Quando a gente introduz os contratermos, a gente coloca 1 mais, esse Z aqui é 1 mais os contratermos. Então, a gente está dizendo que a trilevel, essa é a relação. Então, o lambda R que eu uso para fazer, eu posso escrever em função de mi, ele tanto faz escrever dessa forma ou dessa forma.
O que é importante é que tem, aqui dentro tem uma dependência mi também. Então, quando a gente escreve essa equação aqui, a gente está fazendo uma declaração, a gente está dizendo essa função de Green aqui, ela perde a noção da escala. Essa aqui, a origem do grupo de renormalização é justamente isso, é pegar mi, ddmi do gama n BR e dizer, esse cara aqui não depende da escala. A função, quem vê o parâmetro, a escala de energia é a teoria renormalizada, não a teoria Berra. A teoria Berra ela tem noção só do cutoff, mas ela perde a noção da escala. Toda a noção da escala está na teoria renormalizada. Então, a ideia do método de renormalização é passar isso aqui para o lado de lá, multiplicando, e dizer que a derivada disso é zero. Quando a gente diz que a derivada disso é zero, a gente está, na verdade, derivando isso aqui. Mas a ideia é essa aqui, é pegar o gama beta, vamos dizer assim, e dizer que isso aqui é z' n sobre 2 vezes o gama n, vou colocar assim, renormalizado. E aí a gente diz que mi, ddmi, isso aqui é zero. E aí quando eu falo que mi ddmi é zero, eu vou ter que derivar isso aqui em relação a mi, vou ter que derivar isso aqui em relação a mi também. Mas só que isso aqui depende de mi depende de mi explicitamente, mas depende de mi via parâmetros renormalizados e via massas e parâmetros renormalizados. Então, deixa eu apagar aqui. As equações do grupo de renormalização, elas saem daqui. Quando a gente diz que a derivada disso em relação a mi é zero. Então, a gente vai estar derivando não só a renormalização da função de onda, porque isso aqui na verdade é isso, como eu estou colocando para vocês. Toda a dependência está aqui, então esse cara aqui depende de mim, e depois esses caras aqui dependem de mim, explicitamente. Então, as equações, vou pegar aqui, é só uma equação, é uma questão só de função implícita. Deixa eu pegar a forma que eu ligar aqui, não é a mesma que a gente vai adotar. Tem erro, hein, gente? É só derivar, tudo em relação a mi. Deixa eu pegar aqui, opa, tá aqui. É mi, ddmi, então a derivada total em relação a mi é primeiro a derivada explícita. Então nós vamos ter um, deixa eu apagar isso aqui, nós vamos ter um termo aqui. Vamos ter um termo aqui que vai ser mi, ddmi. Está derivando explicitamente em relação a mi, mantendo mr constante, lambda r constante. Né? Depois vamos ter um termo que nós vamos estar derivando isso aqui, o gama, né? Tá? Vamos ter que derivar o gama, e opa, deixa eu botar aqui, o gama, depois eu boto aqui o que eu chamo de gama. Então vamos estar derivando o gama em relação a mi diretamente, depois tá? Tem um termo que vamos explicar o que é isso aqui, esse beta de lambda, dd lambda. Estou tirando agora o R, tá? É lambda renormalizado, m renormalizado. Vamos ficar carregando esse R, então vamos chamar de lambda e m, só para evitar complicação de notação, tá? Mais isso aqui, menos, deixa eu botar aqui, mais gama m, ddm, e menos m, gama, isso aqui vai voltar. Gama n, e os momentos, eu vou colocar os momentos, os P's, do m, lambda, isso aqui, igual a só colocar aqui para vocês verem que são esses aí. Então, esse beta aqui, esse aqui é o nosso objeto importante ali, ddmi do lado. E, opa, esse objeto gama aqui, aí aqui chama de gama, é gama só. Esse aqui. Isso aqui está vindo justamente de eu estar derivando, é esse pedaço aqui.
vou estar derivando o z em relação a mi. Então, vai dar n sobre 2, vai ter um fator aí, n sobre 2, né? Tá legal. Defino com um fator z, mas esse parâmetrozinho aqui é definido assim. Gama é definido como sendo 1 meio de mi, ddmi, do logaritmo do z. Tá. E esse gama n aqui é definido como sendo menos mi ddmi log tá, que aí a gente vai produzir para uma relação entre a matriz. A gente coloca aqui esse n para poder botar aqui um módulo de Zn, para poder ficar uniforme. Senão eu poderia colocar dn dmi, mas dn dmi é a mesma coisa que a derivada do log de Zn sobre n, né? Tá legal. Então esse termo aqui tá ok? Então a gente ganha aqui. O que é crucial, o que vai ser importante para nós, vai ser a função dela, que é o que mede, né? Então, na verdade, é isso aqui, está medindo a variação da constante de acoplamento com o parâmetro, a escala de risco. Essa relação aqui é importante. Vamos botar aqui. Oi? Gama M, isso aqui é a dimensão anômala de massa, e isso aqui é chamada de dimensão anômala do campo, porque na verdade, né, o campo ganha, né, quando a gente está renormalizando, né, a gente fala que o campo dela, né, é um Z φ meio, φ normalizado, né, a gente está dizendo que a gente chama isso aqui de dimensão anômala do campo, esse fator aqui. Então, esse fator aqui é a dimensão anômala, que mede essa variação da escala com a constante de renormalização da função de. Isso aqui é a chamada dimensão anômala, é a massa anômala zero. Bom, então para nós, o objeto importante é a função beta. Essa função beta, como nós estamos olhando, deixa eu escrever isso aqui, né? Ela, se você pegar aqui o beta lá, tá? Então isso aqui para nós, e essa variação da escala, que é dinâmica, no fundo, você pode dar essa interpretação à medida que eu vou botando mais energia, vou botando mais grupos e com isso vai aparecendo essa variação de escala. À medida que você vai colocando mais energia, né, você vai, os grupos mais altos, né, vão ficando mais importantes e você vai tendo outras partículas, massas mais altas, que podem ser excitadas no interior do grupo, nesse sentido. Então, a altas energias, você realmente começa a excitar graus de liberdade que às vezes o fóton não vê. O fóton só vai começar a se acoplar com o Z0, né, com o Z, com W mais e W menos, quando você tiver energia disponível muito alta para poder criar os Ws. E aí os Ws se acoplam com o fóton, senão você vai ter o fóton só mesmo interagindo no mundo de baixas energias só com os elétrons, com os quartos também. Bom, então, a gente tem essa relação aqui, que vai ser a relação que vai, vamos já botar isso aqui de uma outra forma, né? Mas que vai mostrar que a gente, no fundo, está medindo, né, a variação de escala, né, dessa grandeza aqui. A gente pode também, se quiser, a gente pode escrever essa grandeza aqui como sendo esse log, né? A gente pode derivar em relação a mi, né? A gente pode, de uma outra forma, colocar isso aí do seguinte modo, de definir uma grandeza T, acho que a gente pode fazer isso aqui, esse é isso aqui. Vamos chamar, vamos dizer que mi, acho que é isso aqui. Mi é uma escala, vamos dizer, mi 0 vezes 1 elevado a T, digamos isso aqui. Então, eu posso dizer que T então derivar, então vamos dizer o seguinte, mi, derivar em relação a mi, derivar em relação a T, em relação a que a gente coloque dessa forma. Se mi é uma escala arbitrária, então ela pode ser exponencial pensada dessa forma. Simplesmente uma parametrização, acho que é isso que se usa em geral. Derivar em relação a mi para derivar em relação a t, derivar a t, então, log de mi sobre t0, né? Então, derivar t em relação a mi é a derivada do logaritmo, né? Então, é
sobre zero sobre I sobre zero. Quando eu fiz esse derivado de T, em relação a I, se é a derivada do logaritmo, então vai ser a derivada de I sobre I0, dá 1 sobre I0, sobre I sobre I0. Dá 1 sobre I. Então, I. DDI é a mesma coisa que DDT. Então, a gente pode dizer que beta, né? Beta de lambda. Lambda depende de mi, por sua vez depende de t. Vamos colocar dessa forma. É a derivada de lambda em relação a t, onde esse t é o log de mi sobre mi0. Então, o log da escala de energia. Introduzindo simplesmente a variável logarítmica, né? Ou podemos dizer que mi M0 Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então essa função beta, né, ela é a medida da variação da constante de acoplamento em função da escala de energia. E ela é uma função, ela é calculada como uma função de lambda. Vamos já dar o valor, vamos já dar aqui o resultado importante, né? Por exemplo, na teoria lambda, como é que a gente vai medir o beta, né? Como é que a gente calcula efetivamente a função beta? Eu tenho lá, nós sabemos, nós temos que o lambda beta é o mi epsilon, lambda renormalizado, mas vou pegar aqui o loop da teoria lambda Φ4. O que é isso aqui que está fazendo? Isso aqui foi o seguinte, isso aqui significa o que se fez? A teoria lambda Φ4 pegou o vértice, teoria livre, teoria ainda sem as correções do loop, então aqui nós temos I elevado a epsilon lambda, e aí nós foi calculado esse gráfico aqui a um loop. Né? Esse gráfico aqui é um loop, é o gráfico que está dando correção a isso aqui. Então esse gráfico aqui dita esse contratermo. Esse contratermo aqui, quer dizer, quando a gente incorpora mi elevado a epsilon mais essa correção aqui, que é 1 sobre epsilon, é a parte divergente desse gráfico aqui. Então a parte divergente, esse gráfico é um gráfico divergente, faz a regularização dimensional, expande-se em 1 sobre epsilon e dita-se esse contratermo. Então, isso aqui é o que faz a renormalização. Isso aqui é o que está fazendo o papel do Z lambda. Então, o Z lambda é essa grandeza aqui. E aí, o lambda, né, é normalizado, o lambda beta, o lambda normalizado é isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a derivada de lambda de mi, a partir dessa equação aqui, a gente pode chegar a essa equação aqui. Deixa eu pegar aqui a função dele. Eu acho que eu calculei aqui, vou ter um pedacinho. No lugar que eu calculei. Vou pegar até aqui. Vou pegar aí a função dela dos logaritmos que a gente. Aqui eu falo de função dela. Tá dando direto por aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, tá longo do 4. Você faz o lambda do 4. Você vai terminar aqui algumas. Vou dar só o valor para vocês, porque isso aqui está mais ou menos padronizado, está calculado. Você faz, eu não sei se ele faz direto com os pinos. Ele vai para a função beta, ele já não fala mais, ele faz direto para a função.
Alguém tem o livro do Leider na sala? Você tem? Então pega lá que a gente já pega lá o resultado dele. Eu vou indicar para você depois da QED, porque é só pegar os dados, não é preciso calcular os dados. Eu quero só mostrar de qualquer maneira, o nosso amigo aqui, o Gross, ele deriva, ele escreve para nós, na seção, vou dar para vocês a expressão mágica, a expressão importante dele. A expressão importante dele está na seção 4.5. Seção 4.5, ele nos mostra como a maneira mais prática de calcular a função beta. A partir dessa relação aqui, a gente pode mostrar que a gente pode calcular a função beta assim. Isso aqui implica um procedimento aqui, simples, né? Poucas linhas, e que a gente pode chegar a esse cálculo da função beta de lambda. No caso do lambda de 4, ela é lambda 2. E a derivada em relação a lambda, eu vou explicar o que é isso aqui. Isso é lambda 1. Significa o seguinte, vamos pegar, sempre que a gente tiver a relação, a gente tiver um zelâmbida, o zelâmbida é expandido como uma série de potências 1 sobre epsilon. Pegar o resíduo do polo simples. Isso aqui é uma função que depende de 1 sobre epsilon. Então, simplesmente, esse zelâmbida 1, no caso da teoria Φ4, no modelo Φ4, é isso aqui, é 3 lambda sobre 8 ao contrário. E para uma teoria de Gauge, botar aqui beta para a teoria de Gauge e acoplamento digital, tem um fator meio que é o seguinte: quando vocês se lembrarem, aqui nas nossas aulas, quando a gente ia para D dimensões, a constante de acoplamento de Gauge e a constante de acoplamento digital, elas ficam com dimensão μ elevado a epsilon sobre 2. Lembrado, né? A constante de acoplamento de Gauge, devido às dimensões canônicas do campo, dava um 4 menos D sobre 2, que é o epsilon sobre 2. Então, na teoria Φ4, a gente, quando vai em D dimensões, a gente tem que a constante de acoplamento, ela fica com dimensão de massa elevado a epsilon. Então, nesse caso, ela fica com a dimensão de massa elevado a epsilon lambda. A gente faz isso. Nas teorias de Gauge, quando a gente faz a contagem de potência, né, a gente tem psi barra, a gente ganha que a constante de acoplamento, né, de Gauge, ela vai com μ elevado a epsilon sobre 2G. E o Cal é a mesma coisa, porque a gente tem 2 férmions e 1 escalar. Então, o acoplamento de Cal, a dimensão dele, em D dimensões, não é μ elevado a epsilon, é μ elevado a epsilon sobre 2. Então, por isso existe um meio para colocar essa expressão, que tem uma expressão universal para isso. A constante de acoplamento, tanto de Gauge, essa expressão aqui vale para a constante de acoplamento de Gauge quanto de Cal. É um meio de G2, DDG, da constante de acoplamento, da renormalização da constante de acoplamento do polo em 1. É sempre olhar nessa expressão do Z, o termo que está em 1 sobre epsilon. Esse Z1 significa o resíduo do termo em 1 sobre epsilon, o resíduo do polo simples, em epsilon igual a 0. Então, é essa expressão. Esse 1 indica um laço, né? Não, esse 1 indica um laço, não. Indica que isso aqui pode dar N loops. Indica que simplesmente você vai derivar em relação a G só aquilo que aparece como coeficiente de 1 sobre epsilon, desde 1 elevado. Porque quando você vai a mais loops, você pode introduzir 1 sobre epsilon 2, 1 sobre epsilon 3, mas para a função beta, os polos superiores de 1 sobre epsilon não contam, só conta o 1 sobre epsilon. Então, quando você vai, deixa eu pegar aqui um exemplo que a gente tem um ZG aqui, para mostrar para você, no caso da QED, deixa eu pegar as constantes de normalização. Aí faz aqui a loop. Que quando você faz as constantes de renormalização a loops superiores, na verdade, essa expansão aqui, o Z, vou botar aqui mais, o ZG, ele tem a seguinte forma, ele é 1, sempre vai ser 1 mais 1ZG1 sobre epsilon mais 1ZG2 sobre epsilon. Quando você aumenta o número de loops, você vai até L loops, você vai até 1 sobre epsilon elevado a L.
Mas o que é interessante é que a única divergência que conta para a função beta é a divergência 1 sobre epsilon. Porque essa é a única divergência que é genuína de uma certa ordem perturbativa. As divergências com potências mais altas, elas na verdade são divergências que não são, elas são interferências de divergências a um loop com um contratermo. A única divergência que é típica da ordem perturbativa em que você está é a divergência de 1 sobre epsilon. Então, para efeito de função beta, quando a gente olhar a série que dá a renormalização da constante de acoplamento, a gente vai pegar só o termo 1 sobre epsilon. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Se vocês pegar aqui a teoria F4, só para a gente ver, né? Porque quando a gente vai pegar a renormalização da constante de acoplamento, lembre-se, a gente tem a renormalização lambda é μ epsilon lambda. Aí nós temos o Z do vértice e o Z do campo a menos 2. É isso aqui, que é o meu Z lambda. Então, quando eu vou calcular o meu Z lambda, esse termo aqui, ele é do tipo 1 mais um coeficiente sobre epsilon. Esse contratermo aqui vai ser 1 mais um certo C' sobre epsilon a menos 2. Então, quando a gente for fazer esse produto, a gente vai produzir um termo que vai ter 1 sobre epsilon 2. Né? Isso aqui, tá? Esse termo aqui é 1 sobre epsilon, esse termo aqui é 1 sobre... Isso aqui é 1 sobre... Isso aqui é 1 sobre 1 mais C' sobre epsilon ao quadrado. Esse aqui é 1 mais C sobre epsilon. Então, esse termo aqui está aqui. Esse termo aqui, isso aqui está tendendo a infinito, então esse denominador aqui é infinito, esse troço aqui tende a zero. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo 1 menos 2C' sobre epsilon. Então, na hora que eu multiplicar essas constantes de renormalização, eu vou produzir termo de ordem 1 sobre epsilon 2, mas esse eu jogo fora. A única coisa que vai contar para a função beta é o termo em 1 sobre epsilon. Então, quando a gente tem a renormalização da constante de acoplamento, ela aparece como produto de renormalização de vértice pela renormalização dos campos. Lembra-se na QED. Na QED, a relação I elevado a epsilon sobre 2 é renormalizado. Aí nós temos Z do vértice, Z do psi a menos 1 e Z do fóton a menos meio. Claro, a gente teria que multiplicar isso por isso por isso. Então vai aparecer 1 sobre epsilon ao quadrado, ao terceiro. Mas claro, isso aqui cancela isso. Então a gente tem só isso aqui. Mas a gente sempre pega o termo em 1 sobre epsilon. Então o que conta é o polo da expansão em 1 sobre epsilon. Então essa expressão aqui, ela serve para calcular a constante de acoplamento, tanto de Gauge quanto acoplamento de Joule. Por que essa derivada é parcial? Porque num modelo com mais constantes de acoplamento, a renormalização, a constante de renormalização não depende só de uma constante de acoplamento, depende de várias. Se você tiver, por exemplo, a eletrodinâmica escalar, na eletrodinâmica escalar, além da constante de acoplamento de Gauge, você lembra, nós temos que produzir a constante de acoplamento de lambda. Então, nós temos uma renormalização do lambda, quer dizer, as constantes de renormalização vão depender de todas as constantes. Eu vou fazer uma conta perturbativa em R lambda. Eu vou dar o exemplo da QED escalar. Então, vamos voltar aqui. Então, na QED escalar, o que a gente vai precisar fazer vai ser simplesmente derivar isso aqui em relação a lambda. Deixa eu apagar isso aqui. A gente volta isso aqui. Então, a função beta lá do lambda do quadro, quer dizer, o beta de lambda vai ser lambda 2, que está aqui. Nós vamos derivar em relação a lambda isso aqui, 3 lambda sobre 8π ao quadrado. Isso aqui que é o Z lambda. Então, 3 lambda sobre 8π ao quadrado derivado em relação a lambda dá 3 sobre 8π ao quadrado. Então, isso aqui dá 3 sobre 8π ao quadrado lambda. Então, vamos dizer assim, é a contribuição a um loop para essa constante, para essa lambda 2, né? Lambda 2, 3 lambda 2. Tá? Depois eu vou falar uma discussãozinha sobre o comportamento, né, do que é ultravioleta, estável. Eu vou pegar agora, por exemplo, a QED escalar. Na QED escalar,
Estão lembrados? Na queda escalar, nós temos os acoplamentos de Gauss, a constante de acoplamento é, temos a constante de acoplamento é 2, a mi que está aqui, e temos que introduzir, por argumentos de renormalizabilidade, um acoplamento lambda φ4. Fala. O epsilon foi para onde? Não, o epsilon sai, nós vamos pegando o polo, quando a gente vai essa expressão aqui, ó, isso aqui significa que é o resíduo do polo simples, do polo 1 sobre epsilon, significa que você esquece isso aqui. Tá? Você tem que pegar só, você vai dizer lambda e ver, marca só um termo que tem alguma coisa sobre epsilon. E aí você pega, deriva só isso. Isso aqui é o Z lambda, vamos dizer assim, Z lambda 1. É o coeficiente do termo em 1 sobre epsilon na expansão da constante de renormalização. Porque no fundo você expande aquele mi elevado a epsilon, né? Você Acaba se expande cancelando com isso. aquele epsilon de baixo. É isso aí. Vou pegar aqui o resultado que eu acho que o Schrödinger ele faz a renormalização daquele escalar. Scalar Electrodynamics, está aqui. Legal, dá sim. Peguei aqui. Deixando de zerar. Deixa eu pegar minha caçada para dar para vocês aqui. Esse lambda, tá, ele está aqui, a constante de normalização. Deixa eu pegar agora para dar carga. Bom, na QED escalar, né, nós vimos que vale aquela mesma identidade de ordem. Z3 aqui, a renormalização da função de nome, tá bom? Aqui eles chamam de Z2, bom, tudo aqui ele também faz, ele usa a identidade. Ele não demonstra não, mas ele usa aqui as identidades de ordem, tá? Z2. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Na QED escalar, eu vou botar aqui a referência dos limites. Ele dá aqui, o Z lambda, o valor final da renormalização da constante de acoplamento da interação, tá? Ela é 1 mais, aí aqui dá 3 é 2, 3 é 4, sobre 2 por 2 lambda, mais 5 lambda, sobre 16 por 2, 1 sobre epsilon.
Então, olha só, desculpa eu vou dar para vocês, né? Se vocês olharem aqui no Shoei de Limites, que esse capítulo dele, eu vou dizer qual é o 66, seção 66. Nessa seção, ele pega aqui a ideia escalar, mostra quais são os gráficos que têm que ser calculados e calcula as constantes de renormalização. Então, então isso aqui pega os contratempos, a gente fala, pega os gráficos divergentes, tira os contratempos, joga, renormaliza os vértices e as funções de onda e tira no final do dia as renormalizações das constantes de acoplamento. Quer dizer, aqui está envolvido constante de acoplamento de função de onda e de vértice. Então vocês observem, eu tenho duas constantes de acoplamento nessa teoria. Eu tenho o acoplamento de Gauge e tenho o acoplamento Φ4, que é introduzido por medidas de renormalização. Então eu tenho duas constantes de acoplamento, então eu tenho duas funções beta. Cada constante de acoplamento pede a sua função beta. Quer dizer, dado a função, vamos dizer assim, beta I, associada ao constante de acoplamento GI, do tipo I tal, né? Vai ser 1,5, beta vai ser GI ao quadrado dGI daquele Z associado a GI, sempre o coeficiente de 1 sobre S. Por isso que você coloca só o 1 sobre S. A gente tem que pegar isso aqui. Então, para aquela constante de acoplamento, né? Então aqui eu tenho duas constantes de acoplamento. Nós temos a constante de acoplamento de Gauge, então nós vamos ter beta. Vamos colocar beta a função beta associada à carga elétrica de E lambda, vai ser um meio de E2 DE, né, do Z. Z é 1, vamos colocar, então tem que derivar esse carinha aqui. E o beta lambda, de lambda, esse acoplamento aqui, lambda, não é de tal, então aqui não tem o fator meio, é lambda 2, e v lambda, certo? Dadas as constantes de renormalização, a gente vai automaticamente ao cálculo das funções beta. Então vamos ver aqui. Nesse caso aqui, eu vou ter que derivar. Então a gente vai ter que derivar isso aqui. Isso aqui é o coeficiente do 1 sobre f no ZR. É 2 sobre 24i ao quadrado. Então isso dá para nós, quando eu derivar isso aqui em relação a L, vamos botar aqui. Lá, essa aqui. Então isso aqui dá para nós 1,5 de E2, e aí derivada disso aqui em relação a E. Então vai ficar 2E, vai ficar 2 sobre 24, vai ficar 1 sobre 12. 1 sobre 12 e ao quadrado é.